Meio-dia mais 30 minutos. Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 9 de junho de 2025 e até 1h27. Eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você, sintonizado aqui na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a sua FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas. Este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda nos ouvir pela internet. Acesse Canção Nova SJC e acompanhe a nossa programação. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá procure pela Rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Meio-dia mais 32 minutos e vamos saber como fica o tempo aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral e também Serra neste início de semana. Mônica Maria está descansando, sim, período de férias, mas Amanda Rocha está conosco aqui no Abre Aspas também para falar pra gente sobre a previsão do tempo para hoje. Depois de um final de semana de temperaturas mais baixas, a semana começou gelada por aqui. E o que a previsão indica para hoje? Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. Sim, final de semana de friozinho na região e a semana começa com temperaturas mais baixas. Começando o nosso boletim do tempo pelo Vale do Paraíba, devemos ter um dia de céu nublado com chuva neste começo de tarde, mas as nuvens devem diminuir no decorrer das horas e o sol pode aparecer mesmo que entre nuvens. Mínima de 15, máxima de 19 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte, segunda-feira é chuvosa durante todo o dia. À noite, a chuva deve parar e as nuvens diminuem. Mínima de 17, máxima de 18 graus em São Sebastião e Caraguá. Na Serra da Mantiqueira, dia nublado com chuva a qualquer momento. A partir da tarde, as nuvens diminuem e o sol aparece. Mínima de 12, máxima de 16 graus em Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão. Abre aspas. Obrigada, Amanda, pelas informações. Meio-dia mais 33 minutos e neste mês de junho celebramos o Junho Laranja. É um destaque para a conscientização da população sobre a existência de doenças que afetam o sangue. Criada em 2011 pelo movimento Eu Sou Sangue, a campanha Junho Laranja visa alertar a população sobre duas importantes doenças do sangue, a anemia e a leucemia. E certamente, quanto mais cedo forem detectadas, os tratamentos são com maior chance de cura e controle da doença. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, a anemia é um grave problema de saúde pública global que afeta particularmente crianças, adolescentes e mulheres menstruadas ou mesmo grávidas e puérperas. A anemia pode causar uma série de sintomas inespecíficos, como, por exemplo, cansaço, fraqueza, tontura, sonolência, falta de ar, especialmente após esforço. Mas além da anemia, temos também neste mês a conscientização sobre a leucemia, que é uma doença maligna dos glóbulos brancos que geralmente tem origem desconhecida. E hoje nós vamos conversar com uma hematologista sobre esses dois assuntos, a leucemia, mas também a anemia. E você, claro, é convidado a participar conosco, interagindo pelo nosso WhatsApp, que já está liberado. 12 3019 8801, 12 3019 8801. Você pode mandar pra gente a sua mensagem de texto ou de áudio não muito longo, combinado? 40, 50 segundos ali pra gente conseguir atender a todos os ouvintes. Tem dúvidas sobre anemia, sobre leucemia? Está tratando alguma dessas doenças? Manda pra gente a sua mensagem, com muita alegria a gente vai poder ter a sua participação e a sua interação. Abre aspas. Abre aspas. E para conversar sobre este assunto conosco, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a hematologista, a doutora Ana Carolina Mourão Torelli. Doutora Ana, que alegria mais uma vez poder recebê-la aqui na Rádio Canção Nova. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Obrigada pelo convite.
E a gente faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, né, doutora? É verdade. Faz um tempinho aí, tá lá com a bebezinha, né? Passou um tempinho aí cuidando mais. Legal, doutora. E a senhora trabalha no Hemacor aqui em São José dos Campos, é isso mesmo, né? A gente tem um grupo de 10 hematologistas, né? 2 médicas são pediatras. A gente atende na clínica ali na Teopompo de Vasconcelos, na Hemacor. Isso mesmo. Bacana. E doutora, as pessoas têm entendido um pouco mais aí sobre a função de um hematologista? As pessoas já estão mais atentas a isso, entende que... Porque muitas vezes, quando a gente fala sobre hematologia, sobre doença do sangue, antigamente as pessoas já se assustavam no primeiro momento e pensavam que era só a leucemia, né? Que a gente vai falar sobre isso hoje também. Mas as pessoas estão mais atentas que existem inúmeras doenças do sangue? Olha, a gente ainda recebe muitos pacientes que às vezes, como você falou, né? Ficam com medo quando são encaminhados. Sim. Mas na hematologia, na verdade, a gente passa por várias doenças, né? Tem as doenças mais graves, como leucemias, linfomas, que são alguns tipos de câncer, né? Sim. Mas a gente trata anemia, plaqueta baixa, trombose. Então é uma especialidade que passa por várias doenças e vários aspectos ali, tanto de criança até o idoso. Com certeza, e é importantíssimo, né, quando a gente pensa nessa questão, porque às vezes o medo faz com que a pessoa demore mais para procurar essa especialidade, né, porque às vezes desconhece a real função ali dele e fala, não vou, né, porque tem gente que ainda usa aquele termo, né, que eu vou caçar doença, né, Exatamente. tem essas questões ainda, né. E isso é muito importante que você falou, porque quanto mais precocemente a gente faz um diagnóstico, a gente tem mais chance de tratar bem, de tratar de forma correta, de forma rápida, né? Então, uma vez que surjam os sintomas, é muito importante procurar o atendimento. Bacana. E doutora, hoje falar sobre esses 2 assuntos, né? Dentro dessa campanha Junho Laranja. Esse tipo de campanha ajuda vocês como médicos aí, as pessoas a estarem mais atentas, porque como tem a cor ali, as pessoas já ficam mais assim, né? Em observação. Nossa, esse mês é de tal coisa. A gente sempre traz aqui no programa Abre Aspas, mas as pessoas ficam mais atentas. Ajuda de alguma forma nessa conscientização? Com certeza, acho muito importante as campanhas que nem a gente tem do mieloma, né? Leucemia, anemia, tem de linfoma, porque às vezes são doenças que em geral a população nunca ouviu falar, né? Mas a gente vê cada vez mais pacientes e o fato de chamar atenção, às vezes associar que tem um sintoma, pode acender uma luz para a pessoa procurar e a gente fazer um diagnóstico precoce, mudar a vida da pessoa. Com certeza. Né? Em termos de poder tratar antes que tenham complicações. Então é muito importante essa conscientização. Bacana. Doutora Ana Carolina, eu gostaria já que a senhora começasse falando pra gente sobre a questão da leucemia, né? A gente vai falar sobre anemia, sobre leucemia, mas eu já quero começar falando sobre a leucemia porque realmente, né, as pessoas ainda têm aquele medo, assim, absurdo, né? De, meu Deus, será que eu tô com leucemia? Aquele desespero. Eu acho que, claro, que é importante procurar ajuda, mas às vezes o desespero faz com que a pessoa demore ainda mais pra buscar ajuda, né? Conta um pouquinho pra gente o que é leucemia. Então, leucemia é quando você tem uma alteração na produção das células brancas. Então, a gente tem a nossa fábrica do sangue, fica dentro dos ossos. Ali é produzido, né, continuamente o nosso sangue de forma normal. Seja por uma mutação, por alguma alteração, ao invés de produzir esse sangue normal, você vai produzir em grande quantidade células brancas, né? São os leucócitos de forma anômala, são células doentes. Então, essa produção de células alteradas vai atrapalhar todo o funcionamento da medula. Se for uma leucemia aguda, né, que é o que acontece nesse caso, em vez de produzir sangue para não ter anemia, você começa a ter anemia, porque falhou a produção. Você pode ter problema de plaquetas baixas, porque falhou a produção normal. Sim. E alteração na imunidade. Né? Então, por isso que uma leucemia aguda já vem com esse quadro tão grave, porque você tem uma falha total ali na produção do sangue, né? Existem outros tipos de leucemia. Existem também as crônicas, tá? Que, em geral, essas crônicas, elas são menos agressivas. Às vezes o paciente nem tem sintomas, pode diagnosticar somente fazendo um exame. Algumas tratam, algumas não tratam. Tá? São muito diferentes de uma leucemia aguda. Mas sendo uma leucemia aguda, realmente é um quadro de uma urgência que a pessoa tem que procurar o atendimento para ser tratada precocemente. Agora, doutora, em relação a esse tipo de leucemia mais grave, aguda, né? Quais são os sintomas? A pessoa, ela começa ali a perceber que alguma coisa realmente está fora do normal? A pessoa vai se sentir doente. E é realmente um quadro agudo, sabe? Então,
em semanas, a gente não espera que sejam meses, anos, tá? Nossa. Em semanas a dias, ela vai começar a ter os sintomas dessa falha de produção do sangue. Então a gente vê o paciente, às vezes, aguentava correr, aguentava fazer um exercício, já não tolera mais. Ou mesmo em casa tem um cansaço para as pequenas coisas, vai tomar banho, já se sente muito cansado. Meu Deus. Por conta de uma anemia que se instala assim de forma rápida. Sim. Você tem falha ali na produção das plaquetas, então a pessoa pode ter sangramentos. Vai escovar os dentes, sangra a boca. Claro que são esses sintomas todos juntos, Sim, né? Não é sim. uma coisa pontual. Aquelas manchas na pele, os hematomas, sangramento. A mulher pode ter um sangramento menstrual excessivo ali, totalmente diferente do que vinha junto com outros sintomas. Então, começar a ter uma clínica de sangramentos e pode ter febre e infecções, alteração da imunidade. Mas assim, às vezes fala, uma mancha roxa é leucemia, né? Geralmente não, geralmente vem todo esse quadro junto de forma mais abrupta, de forma mais rápida, né? Então uma fraqueza, com sangramentos, com alteração da imunidade, a pessoa sente que não tá bem. Ela percebe que tá doente, isso, né? tem que procurar, é uma Sim. urgência. E é muito importantíssimo, né, quando a gente fala sobre isso, porque a gente até comentava aqui isso antes de começar, que às vezes a gente tem muito essa questão, né, que você percebe, você sente ali às vezes sintomas, mas aí você fica esperando sempre mais alguma coisa, né? E quando a gente pensa de leucemia ou de algum tipo de câncer, né? A gente sempre percebe ali as pessoas falam, mas a perda de peso. Não, mas tá tudo certo. Aqui, não é assim, não é ficar esperando outros, né? Se você percebeu uma série de coisas ali. E, gente, todos nós, a gente sente quando a gente não tá bem, né? A gente comentava sobre isso, né? Muito mais do que os exames que são importantes. Se você sente que você não está bem, procure um profissional, né, doutora? Com certeza, o diagnóstico precoce muda vidas, né? Faz diferença, né, no tratamento. Então, se começar a ter sintomas mais graves, a pessoa se sentiu doente, tem que procurar um atendimento médico. Sim. Agora, doutora, existe um grupo de pessoas que são mais suscetíveis a ter leucemia? Porque às vezes a gente fica, né, nessa, será que tem esse grupo de risco? Tem um grupo de pessoas ali que tem uma incidência maior? Olha, a leucemia aguda, ela pode acontecer de um bebê até uma pessoa muito idosa, tá? Dentre as leucemias tem tipos diferentes. Então tem um tipo que é mais comum, né, de crianças e pessoas jovens, mas pensando na leucemia mieloide aguda, a gente é mais comum conforme aumenta a idade. Mas pode percorrer por todas as faixas etárias, tá? Sim. Pensando nas crônicas, é mais comum em pessoas mais idosas. É uma doença de pessoas mais idosas. Mas a gente vê de bebê até um senhorzinho idoso que pode apresentar uma leucemia. Nossa, que sério isso, né? Por isso é tão importante ficar atento aí, os pais, para um bebê. O bebê não vai falar o que ele tá sentindo, né? Vai aparecer alguma coisa. Vai aparecendo, Sim. né? Então, essa atenção realmente, né? E esses cuidados, como a senhora disse, tem a crônica também. Sim. Que às vezes a pessoa, ela, né, num exame ali, num check-up, né? Como a gente usa popularmente, uma vez por ano eu faço um check-up. Às vezes a gente pensa que não, mas esse check-up ele salva vidas também, né? Porque às vezes é ali que você vai perceber alguma coisa, né? As crônicas, né, que não dão esses sintomas, sim, como das agudas, muitas vezes a gente vai perceber. E aí a gente vai estudar esse caso, entender se é um caso de tratar. Tem casos que a gente somente acompanha, né? Nossa, olha só. Então, são doenças que variam muito, né? Conforme a apresentação. Mas é muito importante a gente entender, diagnosticar e orientar esse paciente para ele saber como que vai ser o acompanhamento dele, né? E doutora, até chega uma pergunta aqui. Olá, boa tarde, parabéns pelo tema. Não gostaria de ser identificado, mas gostaria de fazer uma pergunta. Doutora, existe alguma relação familiar na leucemia? Pergunto porque o meu irmão teve leucemia, já faleceu, mas depois do tratamento viveu ainda 5 anos, mas gostaria de saber se existe alguma relação. Obrigada pela possibilidade de perguntar. Obrigada a você. E olha só que interessante, né? Interessante, exatamente. A grande maioria das leucemias, elas acontecem de novo, assim que a gente fala. Então você nasceu sem nada ali genético da sua família, você nasceu sem alguma alteração, mas ao longo da vida você faz uma alteração. Essa é a grande parte, mas existe sim algumas alterações que conferem na família o maior risco, tá? Entendi. E aí a gente só vai diagnosticar ali através de exames genéticos. Tem mutações que já vêm da família mesmo. Sim. E aí a gente vê até na mesma família outras pessoas. Para essa pergunta especificamente, acho que a gente teria que entender melhor como foi a apresentação desse irmão, que genes que ele tinha alterado, sim, se foi pesquisado ou não, porque tem alguns que tem sim uma correlação familiar, mas não é a maioria.
a grande maioria acontece, posso dizer assim, em termos leigos, né, é o acaso, né? É aquela fábrica ali que apresentou esse problema. A grande maioria, mas existem sim casos que tem um componente familiar importante. Por isso é importante investigar, não é? Eu falo, gente, se você tem essa possibilidade, tem um caso na família, né, ali às vezes próximo, ou irmão, né? Se você percebe, fala, tem como, vai, procura um hematologista, algum médico, fala, tem como investigar, tira essas dúvidas, né? E além de investigar, o que eu sempre falo pros meus pacientes é assim, a gente tem que ser saudável até pra ficar doente. Então, ao longo da vida, a gente tem que se cuidar. Porque se a gente um dia precisar de um tratamento, a gente não sabe. Um paciente que não tá obeso, que não fuma cigarro, que não bebe bebida alcoólica, que não tem diversas outras doenças, como hipertensão, diabetes, né? Ou que controla ali tudo que tem, que é ativo. Essa pessoa tem chance de responder e de tolerar muito melhor um tratamento do que alguém que chega cheio de problema de saúde. Porque aí tudo vai ficando mais difícil. É verdade. Né? Tudo descompensa. Com certeza. Então, é importante também não só investigar, mas cuidar muito do estilo de vida. Com que é certeza. sono, dieta, atividade física, isso é essencial. Até da mesma maneira que a gente investiga, a gente tem que estar bem para tratar algo, se um dia for necessário, né? Sim, sim. E é muito interessante quando a doutora coloca isso, porque realmente, né, a gente tem que cuidar e estar sempre atento, né? Não esperar ficar doente para cuidar, a gente tem que prevenir, né? Para mudar o estilo de vida. Ah, não, mas eu tenho uma saúde boa. Ah, não, mas eu tô magra aqui, tô no peso ideal. Não, pra quê fazer atividade física, né? Tem que fazer. Mas eu falo, gente, é muito mais do que um peso, é muito mais, né? Às vezes é algo que mexe até com a questão mental, né? A gente tem visto muito isso também, até a saúde mental a gente tem que cuidar. Com certeza, exatamente. Né? Porque eu falo, às vezes você não tá com uma saúde mental aí boa, né? E aí você recebe às vezes um diagnóstico, talvez você pudesse ter um tratamento, responder um tratamento melhor, mas o seu psicológico tem um grande poder no seu corpo aí e faz com que tudo dê errado, né? Exatamente. Doutora, mais uma participação aqui. Olá, boa tarde. Gostaria de saber se existem inovações no tratamento de leucemia. É a Carla, ela é de São José dos Campos. Legal. E aí, doutora, como é que está os avanços de tratamento? Mas até antes da senhora responder dos avanços, eu gostaria que a senhora falasse quais são esses tratamentos. Então, vamos lá. Uma pessoa foi feito ali o diagnóstico dessa pessoa, né? Quais são os tratamentos? Como é que se desenvolve aí a escolha desse tratamento? Então, assim, não é um tratamento padrão para todo mundo, não é, né? Então, primeiro a gente vai entender qual que é o tipo de leucemia, né? Sendo aguda, se é da linhagem mieloide, se é da linhagem linfóide, né? Entender, classificar a partir dos exames que a gente coleta, qual que é esse tipo de doença. E aí a gente vai olhar também para o paciente. Então, um paciente de 30 anos vai ser tratado de uma forma diferente de um paciente de 80. Sim. Por quê? Porque o paciente mais jovem, sem grandes problemas de saúde, pode ser que ele precise e que ele aguente fazer um transplante de medula óssea. Diferente de alguém de uma idade mais avançada. Correto. Né? Então a gente vai ter que classificar bem o tipo de doença, o prognóstico, classificar, entender o paciente, né? O que ele tolera, o que ele não tolera conforme a idade, as comorbidades. E aí a gente vai propor o tratamento. Então, quando eu falo de uma leucemia aguda, não dá para eu falar um genérico, né? Mas em geral, a gente pensa em quimioterapia e muitas vezes o paciente vai para aquele transplante de medula, quando a gente tem que buscar um doador, né? E sendo um paciente mais idoso, em geral a gente não vai para o transplante, a gente vai fazer quimioterapia. As quimioterapias estão evoluindo, tá? A gente tem bastante estudo e tem novidades, formas diferentes de se tratar. Até no idoso, hoje em dia, a gente trata de uma maneira muito diferente do que os 3 anos atrás, por exemplo. Nossa, né? Que bacana. Tem muita, assim, evolução em tudo, mas é bem personalizado, conforme o paciente e a doença. E é interessante isso, né? Porque é exatamente isso. As pessoas já pensam realmente, né? Você vê alguém que teve há uns anos atrás, nossa, mas fulano ficou desse jeito, meu Deus, eu vou ficar assim, meu Deus, eu vou ter isso, né? É exatamente isso, é entender que cada caso é um caso, né? Os tratamentos são personalizados, a sua reação também é diferente, né? A medicação, gente, entender, é uma medicação. E para algumas pessoas, age né? De um jeito, tem pessoas que têm aí efeito colateral com uma medicação simples, tem outros que não têm, né? Então é entender isso, não é sofrer por antecipação também, né, doutora? É procurar, né, e entender para cada um qual que é o tratamento indicado e o caminho de cada um, né? Com certeza. Leucemia, tem cura, doutora Ana? Tem cura, né? A Olha gente só.
vai depender, claro, do paciente. Quando a gente indica um transplante de medula, a gente está buscando curar, mas não é 100% dos pacientes, né? Tem sempre o risco de recorrência, mas sim tem pacientes que se curam da leucemia. Interessante isso, né? Essa campanha que sempre é realizada de doadores também, é muito importante as pessoas estarem atentas a isso também, né? Sim. Porque às vezes a pessoa a gente não tem esse entendimento, né? Mas já vi casos aí, a doutora com certeza muito mais, de pessoas que às vezes tem aí um doador compatível do outro lado do Brasil, né? Sim. Tem casos, do mundo, né? não é? No mundo todo, né? É. Então é bem bacana e eu acho que é exatamente isso, é ficar atento aos sinais aí, perceber alguma coisa, né? Busque a ajuda de um profissional, não fique na dúvida, não fique aí só olhando a internet, né? Olhando aí as redes sociais, mas procure realmente ajuda. Agora, doutora, falando sobre a questão da anemia, né? Que eu já vou começar com uma pergunta já óbvia que eu acho que todo mundo faz. Doutora, anemia vira leucemia, né? Vou aproveitar o gancho que a gente vai falar dos dois, mas as pessoas sempre perguntam isso mesmo? Sempre, acho que é a maior preocupação. Assim, a grande maioria das anemias não vai virar leucemia, tá? Qual que é a principal causa de anemia no mundo inteiro? É falta de ferro. Falta de ferro ferro. O top aí. A criança tem falta de ferro porque tá crescendo, o metabolismo é rápido, o crescimento é rápido, não consegue repor. A mulher que menstrua perde muito sangue. Depois, ao longo da meia-idade ali, tem riscos de outros sangramentos, a gente tem que olhar o estômago, o intestino. Então, ao longo da vida toda, a gente tem motivo. Muita gente com uma dieta ruim, né? Estava até conversando sobre isso. Tá acima do peso não quer dizer que tá bem nutrido ou saudável, né? Às vezes a dieta é pobre em nutrientes ali. A grande maioria é falta de ferro. E essa anemia não vira leucemia. Então, já pode ficar tranquilo aí nesse caso. Essa anemia, a gente vai tratar a causa dela, repor o ferro, entender por que essa pessoa estava sem ferro e tentar resolver. Sim. Existe uma parte das anemias, entre os muitos motivos, que tem maior risco de virar leucemia, mas é a menor das situações ali. Como a anemia faz parte da leucemia, a gente fica pensando que a anemia levou à leucemia, né? Mas a grande maioria dos casos é mais simples de ser resolvido. Bacana. Até chegou uma pergunta pra gente aqui, doutora, deixa eu só achar aqui, a pessoa tinha mandado. Sim, eu gostaria de saber se existe uma explicação por que as pessoas têm leucemia. É a Rita de Cássia. Existe. A leucemia, ela acontece porque tem uma mutação na célula, né? Então, naquela célula inicial ali da medula óssea que vai dar origem a toda a produção do sangue, essa célula sofre uma mutação genética, uma alteração genética, né? Que vai fazer essa célula se dividir, se proliferar de forma errada. Né? Então, isso acontece a maioria das pessoas ao longo da divisão celular. Sim. Aí, como eu falei até do caso anterior, tem sim pacientes que já vêm da família isso, mas é a minoria. Aí a gente fica investigando alguns fatores, né? Então tem algumas coisas que se levam em consideração. Se a pessoa foi exposta ali a produtos a produtos tóxicos, químicos por muitos anos, é uma das hipóteses, né? Então existem algumas coisas nesse sentido, mas a grande maioria acontece uma alteração genética ali na pessoa, independente do que ela faça, entendeu? Então é realmente a gente brinca, né, que é uma fábrica, né? O sangue é como se fosse um maquinário ali. E é rápido, às vezes você faz o hemograma num mês, não tem nada, no outro mês tem leucemia. Gente. Não é como um câncer de mama. Sim. Que você faz a mamografia ou o câncer do colo do útero, que você faz os exames ginecológicos, né? Não é. Né? Eu não tenho um exame para propor para toda a população que faça um diagnóstico precoce. Então, por isso, o que você vinha falando sobre estar atento e procurar se tiver algum sintoma é muito importante, porque não tem um rastreio. O homem faz, né, análise do câncer de próstata e vai dosando ali. Não existe um exame assim para leucemia aguda. Até porque, como a senhora bem colocou, não existe ali um grupo específico, né? Por exemplo, a gente, né, o câncer de próstata, tal idade, né? Claro que a gente vê que está acontecendo câncer de mama, por exemplo. Tinha aquela questão dos 40 anos, hoje a gente está vendo tantas jovens, né? Eu, semana passada mesmo, conversava com um mastologista, ele falou, Vanessa, o número de mulheres jovens com câncer de mama está assustador, né? Por isso, a atenção é muito importante, né? Se conhecer, se olhar, se tocar, né? Observar e, claro, procurar um especialista. Mas por isso, tão importante esse assunto e essa campanha da questão da leucemia. Com certeza. Né? Pra chamar a atenção, saber que se a gente não sabe que existe, né? A gente não consegue
procurar ali, né? Sim, e também Então, porque falar, não, mas eu não tô na faixa etária. Não, gente, não tem faixa não etária. tem faixa etária. Né? E também é isso. Ou eu fiz meus exames, ainda assim não te garante. É sim. algo que você tem que estar atento ao seu corpo e notou alteração, procurar. E eu tenho dito muito isso de verdade. Eu falo para as pessoas, gente, o exame é importantíssimo, mas muito mais do que o exame é você. Exatamente. Não é, doutora? Com Porque certeza. às vezes a gente fica focado muito no exame, você faz exame. Quantas pessoas aí não fizeram exame? Ah, tá tudo normal, tá tudo certo, mas você não tá bem, porque às vezes é uma emocional, é uma questão mental, Exato. ou às vezes deu erro no exame, né? É como a senhora colocou, às vezes a pessoa fez exames mês passado, tava tudo bem, falou assim, nossa, mas eu fiz exame mês passado, eu estava bem, mas como assim, como a doutora falou, é muito rápido, né? Então fique atento realmente aí a essa situação da leucemia, e a gente vê aí que não tem se falado tanto mais sobre leucemia nos últimos tempos. Há um tempo atrás eu me lembro que falava muito, hoje fala-se muito sobre o câncer de mama, mas é ficar atento, né, doutora? Os casos acontecem todos os dias, né? A gente recebe os casos a gente Mesmo não viu uma redução, assim, Sim. né? Infelizmente, né, ainda tem muito paciente e a atenção é essencial para um diagnóstico precoce. Muito bem, hoje nós estamos conversando com a doutora Ana Carolina, ela que é hematologista, né? Falando um pouquinho pra gente aqui sobre o Junho Laranja, que traz como conscientização a leucemia e também anemias. Nós vamos a um rápido intervalo e a gente volta já aí para falar um pouco mais sobre anemias. Falamos aí nesse primeiro momento da leucemia e a doutora vai continuar com a gente aqui pra gente falar sobre anemia. O que é, né? Quais são esses sintomas? Como que é feito o diagnóstico, o tratamento? Como que a gente tem como prevenir? Vamos saber um pouco sobre prevenção também, sobre a nossa contribuição no dia a dia, na alimentação, no estilo de vida. Você, claro, continue participando conosco. 12-30-19-8801. Depois do intervalo, a gente volta com o nosso bate-papo e com a sua participação. Não saia daí. 1h mais 1 minuto, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje é segunda-feira, dia 9 de junho de 2025 e hoje nós estamos conversando com a doutora Ana Carolina Mourão Torelli, ela que é hematologista do Hemacor aqui de São José. Hoje nós estamos falando sobre a campanha Junho Laranja, que fala sobre a conscientização de leucemia e também de anemia. E é o nosso bate-papo de hoje, você continue participando conosco. 12-30-19-8801, 12-30-19-8801. E doutora Ana, a gente falou um pouquinho sobre leucemia num primeiro momento aqui no programa. E agora eu quero que a senhora fale um pouquinho pra gente sobre anemia, né? Como a senhora disse, tem muita questão da falta de ferro, né? Antigamente, papai, mamãe, vovô, vovó ficavam aí no nosso pé, né? Tem que comer feijão, menina. Ó, a falta de ferro, né? Colocar até uns pregos lá no feijão, né, André? Mas enfim, conta um pouquinho pros nossos ouvintes. Anemia, doutora, como que, né, o hematologista chega a essa conclusão que um paciente está anêmico? Então, Vanessa, anemia é muito comum, né? É sempre uma alteração que tem que ser investigada, nunca é normal. Assim, tem uma anemia normal. Não, a gente sempre tem que dar um motivo, tá? Existem várias causas para ter anemia. Tem gente que nasce com anemia, algumas coisas de família, como anemia falciforme, talassemia. Tem casos mais leves e mais graves, mas nesses casos é genético e tem um acompanhamento específico, tá? Mas no mundo, quando a gente olha de forma geral, a principal causa ainda é por falta de ferro. Como que a pessoa se sente, né? A anemia, o sangue, a hemoglobina, ela é o que leva o oxigênio para os tecidos. Então, todas as funções ali, né, passam por isso. E o ferro, ele é muito importante para todo o metabolismo celular. Então, uma vez que a gente está com ferro baixo ou tem uma anemia, o sangue está um pouco mais baixo do que é o padrão, seu corpo começa a sentir. Cobra, né? Cobra. Então, assim, se tiver por falta de vitamina, o que é mais importante para o corpo, né? Manter as funções ou manter o cabelo? Então, você vai ter queda de cabelo, você vai ter unha fraca, começa a ter indisposição. Às vezes eu vejo muitos pacientes achando que estão deprimidos. Sim, né? Sim. Alteração, assim, da função mesmo, né? Do cognitivo. Pode ter fraqueza, pode ter palpitação. Então vai fazer um exercício, o coração acelera mais do que era o padrão ali da pessoa. A pele pode ficar mais pálida, a língua pode ficar, né, com alteração. Então são muitas alterações. Então o paciente vai chegar pra gente, a gente vai olhar ali o hemograma simples mesmo, que é um exame que todo médico pode ver, e a gente vê a redução da hemoglobina. E a partir disso eu vou fazer a investigação da causa.
né? Se for falta de ferro, repor o ferro e entender por que chegou nisso. É sempre tratar e entender a causa, para que não recorra, né? Para que a gente possa resolver. E é muito interessante, né, quando a doutora Ana comenta sobre isso. Eu já comentei aqui em outra oportunidade, mas eu acho que é sempre importante porque, né, a nossa audiência do rádio, ela muda diariamente, né? Eu comentava com a doutora Ana aqui, ano passado eu sentia um cansaço inexplicável. Um cansaço, assim, uma desatenção. Eu estava aqui conversando com um convidado e é como se a minha fosse perdendo o sentido, né, que a gente usa. A minha concentração estava ruim, a minha disposição estava ruim e um cansaço, gente, inexplicável. Parece que se eu dormisse 5, 10, 12, 24 horas, eu estaria cansada do mesmo jeito, uma sonolência e me alimentando normalmente, né? E fazendo as coisas, mas tudo meio que empurrado. E num primeiro momento eu falei, acho que eu tô com depressão, acho que eu tô com alguma coisa, porque eu não consigo entender o que está acontecendo. Fiz exames, procurei, fui em médicos, os médicos olharam meus exames e disseram que estava tudo bem. Mas eu continuava mal, né? E eu falei, opa, mas os exames estão bem, mas eu não estou bem. Até que eu cheguei, né, no Hemacor, aqui em São José dos Campos, e lá a hematologista falou assim, olha, não tá bem, né? Tem alguma coisa aqui que não tá bem. E aí eu ficava me perguntando, gente, mas eu nunca tive anemia. E eu acho que vocês devem receber muitas pessoas que já chegaram nesse ponto. Ou seja, eu passei por diversos profissionais até chegar no hematologista. Isso é comum mesmo, doutora? É comum. E a gente vê também, às vezes, assim, tratando de forma errada, mas não o suficiente muitas vezes, né? Porque pensando na anemia por falta de ferro, que é a principal que a gente vê. Se a mulher tem muita menstruação, por isso que ela não consegue ter o estoque dela de ferro. Se eu não repor de forma adequada e se a gente não tentar controlar um pouquinho essa menstruação, a gente não vai sarar. Já ficar ali num ciclo aí e falar, não resolveu. Não resolveu porque não tratou adequadamente, né? Sim. Então, para cada paciente, você tem que entender se é ou não é a causa e tratar as duas coisas. Bacana. Tanto a anemia quanto a causa daquele paciente. Ou chegar num acordo ali, né? Sim. Com o paciente do que ele tem. Porque senão não vai resolver. É como se secasse gelo, né? Como dizem, gelo, né? Exatamente. Né? Então, assim, não é que não resolveu, mas muitas vezes vem com dose baixa ou por tempo inadequado, né? Quando a gente vai pensar num tratamento de anemia por falta de ferro, tomando comprimido é no mínimo 3 meses. Meu Deus. Né? Então a gente tem que olhar o paciente como um todo para entender ali o que vai ser feito. Bacana. Tem participação aqui, 12-3019-8801, a Vanilda Silvério. Boa tarde, meus 2 filhos têm anemia falciforme desde o nascimento. Os médicos falam que não tem cura, mas tem tratamento ao longo da vida. Parabéns pelo tema. Conta um pouquinho pra gente o que é essa anemia falciforme. É isso mesmo? A pessoa nasce com... A pessoa nasce, porque o sangue ele é formado a partir ali de uma ordem genética, né? De um mecanismo genético. Esse mecanismo sofre uma alteração. Então, ao invés de produzir o sangue normal, do jeito que seria, é produzido um sangue diferente, né? Então, na anemia falciforme, ela tem uma característica diferente, que uma parte das células são em forma de foice, por isso que chama falciforme ali, né? Olha só. E essa anemia, ela vem de uma alteração genética, então não adianta eu dar ferro. Não adianta eu dar um remédio, né? Hoje em dia a gente tem todo um controle, né? Tem todo um manejo adequado para esse paciente com anemia falciforme mesmo. Ele faz um acompanhamento específico com o hematologista, com exames anuais, né? Tem casos mais ou menos graves, a gente vai seguindo. Até transplante tem hoje para casos de anemia falciforme, né? Claro que tem que ser avaliado num grande centro, mas aí não adianta eu repor ferro. Entendi. Então essa é a questão, você tem que sempre ir na causa, né? Ela nasceu com isso, não vai adiantar repor o ferro que eu não vou conseguir tratar. E doutora, nesse caso da falciforme, a pessoa, ela apresenta algum sinal ou não? Ali, num exame inicial, dos primeiros dias do bebê, já consegue descobrir isso? Já no teste do pezinho, a gente já consegue saber, depois ali é confirmado. Tem quadros leves, a pessoa só tem uma marquinha, um traço, e isso não vai ter impacto na vida, como tem formas mais graves, dependendo da quantidade de alteração genética. E aí o paciente vai conviver com essa anemia. E a gente vai tratando ali, pensando nos efeitos colaterais dessa anemia, para evitar complicações. Entendeu? Mas aí ele vai conviver com essa anemia e a gente vai tratando em paralelo. Interessante isso, né? Porque reforça mais uma vez a questão do teste do pezinho, né? Olha só a importância de fazer e ficar atento. Já tem ali o sinal, né? Porque depois é repetido, né? Ali. Com certeza. Muito bem. Doutora, conta um pouquinho pra gente em relação à questão aí da anemia. Vamos pensar por ferro,
né? Eu Certo. brinquei aí que a vovó lá puxava, né, nossa orelha, tem que comer feijão, tem que comer beterraba, né, André? Tem que comer carne, tem que comer fígado, né? Realmente, a alimentação, ela tem um papel importante na anemia? Tem. Tem mesmo? Tem jeito? Tava não certo. Tem Vovô jeito, e vovó sempre tava certo. Não tem jeito, né? O ferro, né, o ferro que a gente usa para produzir o nosso sangue, ele vem todo da comida. Olha só. Ele vem todo da comida. Não é uma coisa que tem lá no corpo, é da alimentação isso. Né, a gente vai ter um estoque ali, mas todo esse ferro que entra no nosso corpo vem da comida. Os alimentos como carnes, então proteína animal, tem mais ferro e o nosso corpo consegue extrair melhor esse ferro. Então o fígado realmente é o que tem mais ferro. Se a pessoa não tem gostar. jeito, gente, vamos ter que comer. Mas peixe, frango, né? Essas também, essa só carne vermelha. A gente sempre orienta para o ferro ter uma dieta equilibrada. Então, os legumes e verduras verdes escuros, então couve, brócolis, ele tem bastante ferro. O feijão, tudo isso é verdade. Então, numa população vegana, vegetariana, a gente tem que ter mais atenção, porque pode ser que não seja a ingesta adequada, né? Ou mesmo uma pessoa que não é, mas que não come adequadamente, né? Então, às vezes acha que come bem, né? Fica trocando, né? Por lanche, por pizza, por fast food. Quando a gente vai ver ali, ele não recebe o nutriente. Pode estar até acima do peso, pode estar com colesterol alterado e ter uma anemia. Nossa. Né? Por quê? Porque não dá o nutriente que exatamente precisa para produzir esse sangue. Então essa é a primeira coisa da primeira análise, da correção que a gente vai fazer na consulta. Sua dieta é adequada? Você come todos os tipos de alimento de forma adequada, regular? Porque isso é o básico. Sim, porque também senão cai naquela questão que a senhora comentou, né? É um enxugar gelo ali, porque tá com anemia, vamos repor o ferro. Mas não vou comer, vai repor, não vai comer. Uma hora esse estoque vai acabar, cair de novo, né? Porque você não resolveu a causa. Sim, é como, né, pensar numa caixa d'água, né? Se você vai usando aquela água, se não chegar nova, vai acabar, né? Exatamente. Bacana. Tem mais uma participação. Boa tarde. Gostaria de saber, fiz cirurgia bariátrica e sempre estou com o ferro baixo, sempre tenho que reponho. Isso é uma realidade, né, doutora, dessas pessoas? Parabéns pelo tema. Não colocou o nome aqui? Aí a gente vai para a segunda etapa, exatamente isso. Então a pessoa comeu adequadamente. Ela tem que absorver, né? Todo o ferro que vem da comida, ele é absorvido ali no estômago e comecinho do intestino. Então, o paciente que tem algum problema de absorção, uma doença celíaca, uma inflamação intestinal, um problema grave no estômago, ou quem fez uma cirurgia bariátrica que tira ali aquele pedacinho do estômago e intestino, esse paciente pode ter sim deficiência na absorção de ferro. Olha que sério isso. Então, a gente acompanha lá na clínica muitos pacientes com cirurgia bariátrica. É um ótimo tratamento, né? Tratar a obesidade, que é outra doença, mas depois tem que ter o acompanhamento regular com o hematologista, porque o ferro e a B12 são duas coisas que a gente vê que podem cair. Olha só. E é realmente isso. E tratando para não deixar cair tanto, né? E a pessoa ter a qualidade de vida ali normal. E doutora, no caso, por exemplo, de um diagnóstico, como que é feito esse diagnóstico? Consegue-se perceber através de exames essa questão da absorção, né? Por que eu pergunto isso? Porque às vezes a pessoa vai lá, tem o diagnóstico, repõe, mas daqui a pouco caiu de novo e ela fala, não, doutora, mas eu tenho uma boa dieta, mas está caindo de novo. Tem exames que comprovem isso? A gente tem que fazer uma investigação. Então, principalmente, né, de acordo ali com a faixa etária e com o sintoma, mas pelo menos fazer acima dos 45 anos, tem que fazer endoscopia, colonoscopia, tá? Tem que fazer, não tem jeito, né, doutora? Se tiver com anemia por falta de ferro, obrigatório excluir o quê? Câncer. Por quê? Uma das primeiras manifestações de um câncer de intestino pode ser uma anemia. Nossa. Vai sangrando ali de pouquinho, não é um sangramento vivo que a pessoa vai ver ali na hora das fezes. É um sangramento de pouquinho. Quando você vai ver, tem uma lesão ali. Então, acima dos 45, chegou com anemia por falta de ferro, tem que prosseguir a investigação, repor o ferro e fazer o exame para ver a causa. Sim. E aí a gente vai investigando doença celíaca, tem anticorpos, às vezes pedir ajuda de um gastro, mas a gente tem que sempre procurar uma causa. Importante quando a senhora fala isso, porque a gente começa a entender também que anemia não é uma coisa exclusiva, né? Por exemplo, só vou tratar anemia. Às vezes precisa desse tratamento multidisciplinar, não é? Com certeza. Essa questão aí de você verificar, às vezes, a ginecologia, nutricionista, né? não é? O ginecologista para ajudar a controlar a menstruação, um gastro se tiver uma doença inflamatória intestinal, né? Então, retocolite, doença de Crohn, essas doenças que inflamam o intestino.
né, prejudica muito a absorção do ferro. Então vai precisar tanto do hemato quanto do colega do gastro para tratar o paciente ali como um todo. Nossa, que interessante isso, porque a gente foca muito nisso mesmo, né? Só essa questão mesmo, vai no hemato, trata, toma o ferro e pronto, acabou, melhorei. Vai melhorar. Vai melhorar. Se a gente não for na causa, vai recorrer. E por isso a importância também de seguir o tratamento, Com né? certeza. Realmente, eu comentei aqui do meu caso, né? Tô trazendo porque é algo real, que eu passei por isso, né? E aí você vai, faz ali a reposição, eu fiz a reposição venosa, né? Até depois eu pedi pra doutora falar sobre isso, mas aí depois tem esse acompanhamento. Eu vou voltar de um tempo, você tem que voltar com frequência, não deixar os retornos, cair tudo de novo pra depois estar naquela situação no fundo do poço pra tentar se reerguer, que é mais difícil, né? Mas ter esse acompanhamento. E doutora, conta pra gente em relação a essa questão decisão do tratamento. Vamos pensar assim na anemia por ferro. Vamos falar dela primeiro, como a senhora disse, é mais comum, né? Claro que se você tiver outro tipo também aí, manda pra gente aqui a sua pergunta, a sua dúvida, seu relato também. Mas, por exemplo, por ferro, como é que define isso? A pessoa vai tomar venosa ali, que é na veia, ou é comprimido? Como é que é dessa definição? Ó, a primeira escolha pelos guidelines, né, as diretrizes, para a grande maioria dos pacientes é o ferro oral, tá? É o comprimido. Porque responde rápido, responde bem, é uma medicação segura, né? Então a gente começando ali tratar, em torno de 4 a 6 semanas, a gente já vai ver uma melhora importante na hemoglobina. E claro que a gente vai ter que prosseguir esse tratamento com ferro oral pra gente colocar os estoques ali, né? Repor os estoques. Sim. E isso pode levar um pouco mais de tempo. Tem casos, Vanessa, que a gente precisa repor o ferro endovenoso, mas qualquer guideline, a não ser que seja um caso muito extremo, não é a nossa primeira indicação. Sim. Então, o ferro endovenoso, qual que é a vantagem? De correção rápida, né? Ele não passa pelo estômago, o sangue, a medula puxa direto esse ferro e já usa para produzir o sangue, né? Mas assim, podem ter efeitos adversos. Então, é uma infusão de uma medicação, né? Sim. Pode ter reação alérgica, né? Pode ter até anafilaxia descrita. Então, eu sempre oriento o paciente do que é indicado em primeiro lugar, não respondeu, não tolerou, ou um paciente vai operar, tem que sair rápido dessa anemia, não tem um mês ali, a gente vai repor o ferro na veia. Mas é muito caso a caso e, em geral, a primeira escolha ainda é o comprimido. Mas, por exemplo, que nem a nossa paciente que mandou da bariátrica. Bariátrica, em geral, não responde. Sim. Aí eu preciso ir pro ferro na veia. Já tem um problema de absorção, exato, né? E não tem ali o local de absorção. Então, em primeiro lugar, a gente tenta oral, não respondeu o ferro endovenoso, mas tem caso a caso, que vai chegar, talvez já tenha que fazer endovenoso. Sim, e também só uma coisa que eu queria te falar, eu sempre oriento, que às vezes, até hoje eu atendi uma paciente, fala, mas eu vou aplicar na minha casa, porque tem uma enfermeira que eu conheço. Ai, meu Deus. Não faça isso, porque é uma medicação com risco de reação alérgica leve até anafilática. Então, lá na clínica, quando a gente repõe, tem sempre médico, tem equipe de enfermagem, tem equipe para emergência, né? A grande maioria não acontece nada, mas é descrito, tá? Então, que o paciente não... meu ferro tá baixo, vou repor por conta que vai melhorar. Para não fazer isso, porque pode sim ter até um prejuízo para a saúde, viu? Sim, e também tem aquilo, né, doutora? Tem pessoas que têm pânico de agulha, né? Tem pessoas que, né, tem os seus medos, cada um tem seus medos, né? A misericórdia, tem que ser na veia, não vou de jeito nenhum. Não, calma, não é assim, cada caso é um caso, né? Exatamente. E às vezes eu falei, olha, se puder ser venosa, eu prefiro medicamento na veia do que medicamento oral. É uma coisa que realmente eu passo muito mal com oral, eu tenho uma dificuldade. Então assim, a gente tem uma tolerância, né? Mas a gente tem que conversar e orientar. Não é? Por isso tão importante nesse diálogo do paciente com o profissional, né? E não deixar. A gente não deixa de procurar, né? Não deixa chegar no fundo do poço aí não, porque é mais difícil encontrar forças para conseguir chegar lá, né? Tem mais participação aqui. Boa tarde. Tema de hoje muito bom. Gostaria de saber a respeito de anemia hemolítica. Na minha família tem crianças com essa anemia. Obrigada. É a Ana do Santa Hermínia aqui em São José. Obrigada, Ana. Outro tipo também, né? São muitos tipos de anemia, né? A anemia hemolítica, ela é um tipo... tem causas genéticas, como tem causas adquiridas, que a gente fala, a pessoa nasceu sem isso e pode desenvolver ao longo da vida, mas basicamente o que acontece? O seu próprio corpo destrói as suas células. Simples assim? Ai, meu Deus. Uma coisa assim, em geral, a maioria ali é imune, né? Então, o seu corpo
cria anticorpos que destrói o seu sangue. Meu Deus, que sério. Então, e essa anemia hemolítica tem causas, tá? A gente vai definir a causa e definir o tratamento, né? Pode ter quadros mais leves e quadros mais graves também, como eu falei. Mas entra num outro tipo, é mais raro, não é, né, o que a gente vê ali tanto no dia a dia. Mas existem sim casos de anemia hemolítica onde o seu próprio corpo vai destruir. Na anemia falciforme acontece essa hemólise, essa destruição. Mas existem mecanismos que não são assim. Existem mecanismos que você nasceu sem nada e seu corpo passa a destruir. Às vezes um quadro autoimune, Sim. né? Às vezes uma medicação desenvolve algo assim no seu corpo. Nossa. Então, assim, realmente... Tem que ficar atento, né? Ela diz que crianças na família... Sim. Olha só. Então, criança pode... Pode. E por isso a gente fala, né? Tá falando dessa questão hemolítica aqui, né? Que é mais séria. E como a doutora falou, é uma coisa mais rara, né? Mas qualquer tipo de anemia, principalmente as crianças, tem que ficar atento, não tem, Com doutora? certeza. As crianças, os idosos Qualquer também, não faixa é? etária, a anemia nunca é normal. Sim. Se a gente foi lá, entendeu? É uma anemia falciforme. Ok, a gente entendeu e a gente vai conviver com essa anemia, Sim. lidando ali com as complicações. Porque não tem cura. Mas a gente tem que saber com que a gente tá lidando. Então, tem uma anemia, não sei a causa, não sei o que é. Não. Tem que buscar entender o seu diagnóstico e como você vai seguir. Sim, sim. Até porque, pelo que a gente está entendendo, no caso de anemia, a medicação, ela é um complemento, ela ajuda, mas o nosso estilo de vida aí tem uma grande responsabilidade, né? Com certeza. Bacana. Tem mais uma pergunta? Boa tarde. Gostaria de saber em quais casos de anemia é indicado transfusão de sangue. Ó, o pessoal chega a ter casos assim, doutora? Chega. Então, é claro, mesma coisa, a gente vai entender qual a causa da anemia. É uma anemia grave, mas é por falta de ferro. Vou tentar repor o ferro, Sim. né? Mas tem casos que tem uma anemia muito grave, um sangramento muito grande, a pessoa fica passando mal por conta dessa anemia. Ou aqueles casos de falha de produção do sangue, que as medicações não funcionaram, né? Então, tem casos que, se o paciente estiver ali com muitos sintomas, né? Ou casos que as medicações também não estão fazendo, ou o paciente está fazendo uma quimioterapia, ali no meio da quimioterapia não tem uma forma de eu resolver, nesses casos entram uma transfusão, Sim. tá? Mas também aí são casos específicos, vou ver se é realmente necessário, se o paciente está passando mal e o motivo. Sempre vou tentar resolver sem transfusão. A transfusão a gente tenta fazer só se realmente necessário, até pelos riscos que confere, né? Claro. Com certeza. Doutora, mais uma pergunta. Olá, boa tarde. Gostaria de saber se falta de vitaminas e minerais, como a B12, pode levar a pessoa a ter anemia? Pode. Tanto o ferro quanto a B12, eles são essenciais para a produção do sangue. A B12 também? A B12 também. Então, toda essa produção do sangue, ela depende dessa vitamina. É como se na fábrica faltassem os materiais. Eu tô ali tentando criar um produto e não tenho material, então não tem como produzir. Então a B12 e o ferro são os dois principais da produção do sangue. Andam de mão dadas ali. Andam de mão dadas. Às vezes tem a falta dos dois ao mesmo tempo, né? Nossa. Mas isso a gente tem que repor prontamente, porque a B12, além de dar anemia, ela dá diversos outros sintomas, né? Então o paciente pode ter formigamentos, pode ter esquecimento, alteração ali da memória. Então a B12 pode até, numa deficiência grave, trazer sintomas graves e ruins para o paciente. Então é uma outra coisa que o hemato está sempre atento, né? Olhar ali a B12. Nossa, interessante isso, porque às vezes a gente foca muito nisso, né? Só no ferro, só mas no ferro. A B12 a gente já avalia tá também. Atento ali também, Sim. né? Porque E o paciente vegetariano também, a B12 ela vem principalmente da carne, tá? Onde a gente consegue extrair melhor. Então, aquele paciente com baixa ingesta ou que não ingere, também tá sob um risco maior de ter falta de B12. E eu fico imaginando esses dois sintomas juntos, né? Da anemia e da baixa de B12 ali. Nossa, deve ficar... Tem prejuízo. A pessoa fica... Doutora, reforça pra gente, então, em relação à anemia. Quais são os principais sinais que as pessoas devem ficar atentas, né? A doutora falou que existem vários tipos aí de anemias, né? Mas a de ferro, que, como a senhora disse, é a mais comum, né? Então, se você começar a sentir fraqueza, aquela inapetência, né? Aquela falta de capacidade de fazer as atividades que você fazia, queda de cabelo, unhas fracas, o olhinho mais branquinho, até aquele pouquinho amarelo, a pele mais pálida, um cansaço extremo, o coração palpitar quando você vai fazer algo que já era do seu costume, tudo isso pode ser sinal de anemia.
tá? Sendo anemia, você vai procurar o hematologista e a gente vai estudar o porquê, né? Não adianta falar, vou tomar ferro. Não só faça assim, isso. por conta própria, porque às vezes né? a anemia nem é por falta de ferro, né? Nossa, é verdade. Da anemia, a gente pode abrir diversos outros diagnósticos. Então, tem que procurar pra gente entender o que tá acontecendo. E não só tomar ferro por conta. Anemia é igual a ferro. Não é. É a principal causa, mas não é igual. Sim. Então, tendo esses sintomas, procurar pra gente ver se é isso, né? Fazer o diagnóstico e poder tratar adequadamente. E muito mais, né? Como a senhora colocou, às vezes a pessoa ela vai ali, tá fazendo um exame de rotina, porque às vezes ela nem percebeu. Ela fala, não, eu tô cansado, porque eu tô cansado mesmo. É rotina, não é? Doutora com bebê, né? A gente dá até falando, nem dorme direito, né? Você fala, não, eu tô cansado, porque é da minha rotina, eu corro muito, mas às vezes não é só fazer uma isso, não é, doutora? Né? Exatamente. Pode ter algo ali que a gente pode melhorar ou até diagnosticar precocemente. Sim. E agora, doutora, no caso das gestantes também é importante, né? Ficar puérperas, né? Mamãe tá amamentando também, tem que ficar atento, não tem? Na gestação, a mulher já tem, assim, um pouquinho de anemia que é esperada. Sim. Que é a dilucional, né? Porque a produção de sangue é menor do que a produção ali do líquido, do vaso, né? Sim. Mas a gente trata muita gestante lá na clínica também, porque o ferro vai diminuindo, né? O bebê vai crescendo, vai consumindo aquele ferro, né? E a mãe pode ter falta de ferro na gestação, depois pode ter impacto ali na gestação, no bebê. Então é uma situação de atenção. A gente trata e recebe muitas pacientes que estão com falta de ferro nesse momento da vida e a gente faz ali o tratamento adequado. Mas com certeza é um momento de atenção também. Mas até ali, a partir do segundo trimestre da gestação é onde a gente vê o impacto, assim, que é quando o bebê tá ficando gordinho, ganhando peso ali, Sim. consome tudo da mãe. É, aquele que a gente brinca, né? É um corpo gerando mais um ali, né? Então, isso mesmo. E a gente sabe também, né? Que eu acho que é aquilo que a gente sempre fala. Você às vezes não consegue, né? Dar conta. Você come, se alimenta, mas está exigindo, nessas né? fases de grande demanda, né? Que assim são por 2, né? Às vezes tem uma demanda que você não vai suprir só com a alimentação. Sim. E tem impactos, Com então certeza. tem que seguir. Doutora, tem uma última participação aqui. Minha mãe faleceu com 52 anos, vítima de anemia hemolítica autoimune. Do início dos sintomas até falecer foram apenas 15 dias. Nenhum medicamento fez efeito. Ela tomou sibutramina por 3 anos com o intuito de emagrecer. Esse medicamento pode ter influenciado no aparecimento dessa doença? É o Paulo Vinícius. Em geral, nunca vi relato de sibutramina, tá? Existem alguns antibióticos, algumas medicações que nem são do uso tão habitual, que são associadas, mas a grande maioria dos casos vem por a pessoa ter um anticorpo que destrói. Eu não pensaria não na sibutramina. Às vezes vem de forma grave, destruindo as células ali muito rápido, a gente tem que controlar essa destruição. Eu acho que no caso ali da mãe dele, infelizmente, o remédio não funcionou no controle, Sim, né? 15 dias, falou do início do tratamento, que rápido. Mas não pensaria na sibutramina, não. Bacana. Pra ele ficar tranquilo, né, em relação a isso. Sim. E claro, né, que é uma medicação também controlada, né, uma medicação, mas não né? pensaria, não conheço nenhum relato. Tá? Bacana. Paulo, obrigada, viu, pela sua participação aí. Doutora Ana, eu gostaria muito de agradecer, ele colocou aqui também, obrigada pela resposta, foi muito difícil. Imagino, né, porque é uma situação, Com né, Paulo? certeza. Perder alguém, perder a mãe, ainda mais Tão de forma rápido, tão rápida, né? jovem, né, jovem Muito de tudo. jovem. Mas, né, que Deus possa dar o conforto necessário para você e para toda a sua família também. Doutora Ana, obrigada pela presença mais uma vez. Um abraço e até a próxima oportunidade, Até a próxima, né? obrigada. Que não demore tanto assim. Não. E para quem quiser seguir a rede social do Emacor, qual que é, doutora? Lá, Tem um Instagram, vários, né? Tem um site e tem um Instagram também. Tá como Emacor, Centro de Hematologia, e a gente vai postando as novidades. Para marcar consulta ali também tem todas as informações. Legal. Doutora Ana, muito obrigada pela participação aqui no programa Abre Aspas, né? Hoje nos ajudando aqui nesse bate-papo a hematologista doutora Ana Carolina Mourão Torelli. Obrigada a você que participou conosco, que interagiu. Obrigada, André, pelos trabalhos técnicos. E a gente se encontra nesse mesmo horário no programa Abre Aspas, sexta-feira, se Deus quiser, e amanhã, a partir das 13 horas, no Jornal Canção Nova. Fica com a gente aí, né? Nossa programação ao vivo. Daqui a pouquinho tem Conexão Canção Nova, tem a Hora da Misericórdia. E você, nosso convidado especial, está sempre conosco. Fiquem com Deus, boa semana e até mais. Tchau, tchau.